Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos agora estudar e meditar na Palavra de Deus. É bom estar com Jesus, é bom meditar no Evangelho, as lições do Evangelho. É bom porque nós precisamos, na nossa fé cristã, conhecer os ensinamentos de Deus, não é? Então vamos meditar, amém? Amém. Jeremias 17, do 5 ao 7. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Mateus 23, do 1 ao 4. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Então, Noemi leu uma passagem de Jeremias, que está no Velho Testamento, e uma passagem de Mateus, as palavras de Jesus. Em Jeremias existe, assim, uma declaração que o profeta Jeremias faz, que diz assim: assim diz o Senhor, assim diz Deus, maldito. Maldito é aquela pessoa que está num caminho ruim, que nele não há luz, nele acontecerá coisas ruins a ele devido ao seu comportamento, devido às suas ideias, aos valores que ele defende, não é? Então a pessoa se torna maldito porque ela faz aquilo que Deus desaprova de forma afrontosa. Ela realmente não liga para Deus. Então o profeta Jeremias diz assim: maldito é o homem, não é, que confia no homem, que confia num homem humano, num braço humano, mortal como ele, e se afasta do Senhor. Porque quando nós colocamos a nossa confiança em homens, nas palavras dos homens, nos ensinamentos dos homens, quando nós confiamos a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus, que é através da Bíblia, do Evangelho, que através do Espírito Santo de Deus, e nós vamos confiar em ensinos humanos ou em homens, porque eles têm um grande carisma, porque eles falam bem, porque eles têm programa na TV ou no rádio, ou porque eles têm templos, são donos, ou têm templos muito grandes, nós estamos confiando no homem e não em Deus, porque quando nós confiamos em Deus, nós temos que conhecer os ensinos de Deus e pedir que o Espírito Santo de Deus, pedir a Jesus que o Espírito Santo de Deus nos ilumine em todo o caminho, porque o que está em jogo é uma maldição e uma bênção. E o que está em jogo para nós é a nossa vida espiritual na presença de Deus. O que eu estou aprendendo aqui na passagem de Jeremias? Maldito é o homem que confia no homem. Não é? E depois ele diz assim: bendito é o homem que confia no Senhor, que nele confia. Não é? Claro, o homem que confia em Deus, confia nas coisas que vêm de Deus, na palavra de Deus, não é? Mas quando nós não conhecemos bem a palavra de Deus, escutamos algum homem, ou achamos que aquele homem, ele fala em nome de Deus, ou que Deus o mandou, bom, eu não posso confiar em ninguém, porque eu mesmo sou cheio de falhas. Todas as pessoas são cheias de falhas. Nós não podemos confiar em ser humano, não é? Nós não podemos confiar nos ensinos dos seres humanos, na direção que os seres humanos fazem. Por quê? Porque vai me levar a uma maldição, vai me levar a um erro. Eu tenho que saber os ensinos da Bíblia, confrontar tudo que eu ouço com a Bíblia, com os ensinos de Jesus, e ver se aquilo realmente tem lógica, se aquilo realmente é um ensino que vem de Deus, é um ensino que vai ajudar na minha vida espiritual, ou vai me fazer ser uma pessoa
perdida espiritualmente, não é? Por mais que eu seja uma pessoa religiosa, que frequenta uma religião, ser fiel na minha religião, eu não tenho uma comunhão com Deus, porque a minha confiança está nos homens. Então já aconteceu de um pastor, um famoso pastor norte-americano, eu já contei aqui, ele foi vítima de um golpe, ele se envolveu com uma mulher, porque ele havia combatido muito a prostituição, e pessoas colocaram de forma proposital uma mulher que fosse tentá-lo, não é? A mulher ficou dando em cima dele. E quando ele adulterou com a mulher, já estava tudo preparado, e aquilo foi um escândalo, porque ele era um pastor conhecido nos Estados Unidos por ser um pastor que pregava contra a prostituição, contra tudo isso. Isso é ser hipócrita, não é? Ele pregava aquilo que ele mesmo não fazia. Ele, quando ele cedeu à mulher, ele fez aquilo que ele condenava, não é? Então o que acontece? Porque ele é ser humano, não é? Porque ele é ser humano, ele é falho. O que acontece? Muitas pessoas abandonaram a fé, mas não tinham fé nenhuma, porque nós não podemos ter fé em homem nenhum. Se aquelas pessoas que nós gostamos, se elas falharem, nós temos que entender que elas falham, nós falhamos, todos nós falhamos, e que não se confia no ser humano. Eu posso gostar de um professor, posso gostar de um pregador, posso gostar de alguma filosofia, mas não quer dizer que eu deva confiar nisso. Eu tenho que confiar em Deus, e Deus se manifesta através do Evangelho. As palavras de Jesus é puramente a palavra de Deus, e se eu for pedir ao Espírito Santo que ele me ensine, uma vez que eu leia ou escute alguém ler, e ler em família, todos deveriam fazer, eu vou ter essa noção do que é de Deus e o que não é. Eu devo ficar com aquilo que é de Deus, por mais atraente que seja o ensino humano, porque quem segue homens é maldito, como Jeremias falou, assim diz o Senhor: maldito do homem que confia no homem, e bendito do homem que põe a sua confiança em Deus, que confia em Deus, não é? Assim diz Jeremias. Isso então eu estou aprendendo, né, que a Bíblia já se preocupa com essa verdade, não é? Depois, Jesus vem falar em Mateus, no capítulo 23, ele vem falar dos fariseus. Fariseus eram os responsáveis pela vida religiosa do povo de Israel na época de Jesus, não é? Eles eram os fariseus, eles eram os doutores da lei, eles pregavam, eles ensinavam nas sinagogas, não é? Mas Jesus diz assim que eles sentaram na cadeira de Moisés, porque Moisés trouxe as tábuas da lei e eles sentaram na cadeira de Moisés. Agora eles, não é, transmitiam a lei de Deus para o povo, não é? Mas Jesus disse assim: olha, sigam o que eles pregam, mas não sigam o que eles fazem, porque eles pregam, eles ensinam, mas eles não praticam. Eles ensinavam, mas acabou aquele ensino deles na sinagoga, eles não praticavam nada daquilo, eles não acreditavam naquilo. Eles faziam aquilo mecanicamente, eles acreditavam nos valores dos homens, eles acreditavam na mentira, eles acreditavam na manipulação, na riqueza. Eles não confiavam no poder de Deus, e sim no poder do dinheiro. Então esses homens levaram muitas pessoas ao erro, porque eles eram homens profundamente, eram sepulcros caiados, né, como Jesus falou. Eles tinham uma aparência por fora, mas por dentro eles eram cheios de imundície, cheios de podridão. Então é assim que são os homens, não é? Nós somos falhos, não se pode confiar. Então cuidado, mas por que eu estou falando isso? Porque a minha vida espiritual não pode depender de ninguém. Minha vida espiritual não pode depender de uma religião. Minha vida espiritual não pode depender de um líder, que se ele for bem eu vou bem, se ele for mal eu vou mal. Não, minha vida espiritual sou eu com Deus, em nome de Jesus, através do Espírito Santo. A minha vida espiritual é entre mim e Deus, mais ninguém. Não é uma religião, não é um homem, porque isso tudo são ferramentas que me levam ao conhecimento de Deus, mas eu não posso confiar em nenhuma delas. Por quê? Porque eu só devo confiar no Senhor. E quando uma pessoa se coloca como profeta de Deus,
como aquele que transmite a palavra de Deus, se ele sair fora do Evangelho, ele já é mentiroso, porque nós só temos permissão de pregar aquilo que o Evangelho ensina. Aquilo que o Evangelho não ensina é um ensino humano, é alguma coisa que eu tenho uma convicção, mas aquilo pode estar errado e pode contrariar, inclusive, as verdades de Deus. E aí eu me torno maldito, porque eu estou confiando na sabedoria humana e não em Deus. Por isso eu devo aprender hoje o seguinte: não se confie em ninguém, não se confie em ninguém, se confie apenas em Deus. E aquele que é de Deus, prega o Evangelho de Deus, e aquele que não prega, e sem modificações, não é? Sem inventar nada. E aquele que não prega o Evangelho de Deus, prega coisas humanas, não é? Eu devo tomar cuidado, porque eu vou me desiludir, eu vou me prejudicar na minha vida espiritual se eu for confiar nos homens. Amém? Amém. Então assim nós terminamos mais um vídeo do Amém. Nosso canal. Pedimos que você compartilhe, que dê o seu like, e que para que mais pessoas sejam atingidas, mais pessoas possam ouvir a palavra. Amém? Vamos terminar com uma oração. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos por esse tempo. Obrigado pela sua palavra. Peço que abençoe as pessoas que estão assistindo, os familiares dessa pessoa. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que todos possam ser tocados pela sua palavra e permanecer firmes na fé. Pedimos também pelo nosso país, pelos países do mundo, principalmente esses que estão em guerra, que possam parar essas guerras. Pedimos, ó Deus, pelo nosso país também, para que haja sempre justiça, e que possamos, em primeiro lugar, seguir o teu reino e a sua justiça. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.